Próxima questão, vestibulando. 1 e 2 são equações de reações que ocorrem em água espontaneamente, no sentido indicado em condições padrão. Aqui ele diz que o ferro e o cátion de chumbo, o que foi que aconteceu? O ferro foi corroído, se tornou no cátion, e o chumbo, que estava um cátion, ganhou os elétrons do ferro e voltou a ser um metal, espontaneamente. Zinco e ferro. O zinco era um metal, se transformou num cátion, então significa que foi corroído, que perdeu elétron. E o ferro, que estava aqui com 2 elétrons perdendo, sendo um cátion, absorveu, puxou os elétrons do zinco e voltou a ser metal. Ok? Então, lógico que aqui eu já poderia dizer que o potencial de redução do chumbo é maior do que o do ferro, porque ele puxou o elétron do ferro, transformando de novo em metal. E aqui eu posso dizer que o potencial de redução do ferro foi maior que o do zinco, porque ele fez com que o zinco perdesse elétron, se transformando no cátion, e ele voltou a formar um metal. Analisando tais reações, isoladamente ou em conjunto, pode afirmar que em condições padrão, letra A, elétrons são transferidos do cátion, chumbo mais 2, para o ferro. Os elétrons foram transferidos do chumbo? Não, ao contrário. O chumbo estava perdendo 2 elétrons, passou a zerar. Então ele ganhou elétron, voltou a ser metal. Então a letra A está errada. Os elétrons são transferidos de quem? Do ferro para o cátion. É tanto que o ferro perdeu o elétron e deixou de ser metal. Letra B. Reação espontânea deve ocorrer entre chumbo e zinco. Ora, se o chumbo é mais forte que o ferro, porque puxou os elétrons do ferro, se o ferro é mais forte que o zinco, então significa que o chumbo é mais forte que o zinco. Então, espontaneamente, deve ocorrer chumbo puxando. A reação espontânea deve ocorrer entre chumbo e zinco mais 2. Então, a reação espontânea, como o zinco é menor, nós vamos ter aqui que essa reação não é espontânea. O chumbo perdendo aqui, e o zinco não, porque o zinco ele é menor, tá certo? Se ele é menor, o que é que vai acontecer? O chumbo é que vai puxar do zinco. Então a reação espontânea vai ocorrer o contrário, o zinco e o chumbo sendo transformado, ok? Então não poderia ter essa opção, porque o potencial de redução do chumbo é maior. Lembre-se que o chumbo puxou o elétron do ferro e o ferro puxou do zinco. Então o que é que nós temos aqui? Letra C. O zinco mais 2 deve ser melhor oxidante do que o Fe mais 2. Então, pessoal, essa letra C aqui, entre o zinco e o ferro mais 2, oxidante, a gente vê que, nesse caso aqui, eles perderam 2 elétrons. Então, o número de oxidação se comportou igualmente. Ok? Letra D. O zinco deve reduzir espontaneamente cátion mais 2 do chumbo a chumbo. Está correto? O zinco deve reduzir espontaneamente, certo? Porque, observe, o chumbo mais 2, o cátion, se transformou no metal chumbo, porque ele ganhou elétron do ferro. O ferro, que estava perdido aqui, ganhou elétron do zinco e se transformou em ferro. Então, significa que o chumbo com o zinco, se o chumbo ganhou para o ferro e o ferro ganhou para o zinco, então o chumbo ganha para o zinco. Então, a letra D está correta. O zinco deve reduzir, ou seja, oxidar-se, espontaneamente Pb mais 2 para Pb. Essa está correta. Então, se eu botar Pb mais 2 com zinco, eu vou formar metal de chumbo. Ok? Então, correto a letra D. Através das equações da reação em 2, podemos concluir que o potencial do chumbo é maior que o zinco, então quem se reduz é o zinco e o cátion do chumbo vai se transformar no metal chumbo, ok? Então, se eu tiver uma pilha entre zinco e chumbo, os elétrons vão sair do zinco para o chumbo. O zinco perde elétron para o ferro perde elétron para o chumbo. Então, o zinco perde elétrons também para o chumbo, ok? Então, correta letra D.